arquivologia. Então, eu peço, por favor, boa noite, hoje, dia 9/6. Estou falando com o pessoal o seguinte, eu quero que você conclua até domingo a leitura completa da apostila 00 de arquivologia. Terça-feira, vocês terão a primeira aula de arquivologia com a professora Daniele. 21 horas, tá? Nossos horários, eles estão assim meio malucos por uma questão também de adaptação dos horários dos professores e os meus também. Porque, infelizmente, eu não estou com tanta disponibilidade e aí eu vou adaptando. Então, assim, semana que vem já vamos introduzir na terça-feira a aula de arquivologia para quem vai fazer para nível médio, tá? Eu já fechei com o professor Edilberto, não sei se na próxima, mas na outra ele já vai iniciar o estudo da lei orgânica do Ministério Público, então não fiquem de fora das próximas semanas, e a gente vai continuar desenvolvendo o nosso conteúdo, e eu estou muito feliz, porque o meu objetivo está sendo cumprido. Eu não estou correndo com o assunto, eu estou fazendo com que você fixe, que você repita, e isso, para mim, é o mais importante. Amanhã, você terá aula a partir de 8 horas da noite de redação, e eu vou ainda confirmar com o professor Edivan se ele vai poder entrar com português. Eu quero muito que ele trabalhe toda semana, a partir de agora, redação, e depois ele pegue com vocês português, só a interpretação de texto da Consulplan, para que vocês comecem a conhecer o perfil da banca na parte de interpretação de texto, que é a maioria das questões que serão cobradas de vocês, tá bom? Então, aos pouquinhos, a gente vai introduzindo as matérias. Quem ainda não conseguiu se unir à turma nas metas, semana 1, semana 2, pessoal, pelo amor de Deus, a primeira e a segunda semana foram, assim, muito tops, primordiais, então tentem não acumular conteúdo. Então, sexta-feira, amanhã, já anotem a partir de 8 horas, redação e também interpretação de texto, vou fechar com o professor Edivan. No sábado de manhã, de 9 ao meio-dia, você vai ter aula comigo. O que eu vou fazer sábado? Eu vou dar andamento na Lei 9784 de 99, mais resolução de exercícios do tema, mais atos administrativos. Nós vamos dar andamento. No domingo de manhã, nós vamos ter aula extra de Lei 5.810. Aula extra, você não vai pagar nada mais por isso. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, aula 5.810. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, boa noite. Estou chegando agora. Oi, Abraão, boa noite. Boa noite. Cheguei agora no finalzinho, só puder só dar um feedback rapidinho. O feedback é o seguinte, amanhã, 8 horas da noite, aula de redação. A partir dessa semana, nós vamos começar a aliar as aulas de redação. Depois da aula de redação, análise de textos da Consulplan, no que tange a interpretação de texto. Pessoal, eu acredito muito nesse mecanismo de aprendizagem. E eu não acho que você vai aprender português em 2 meses, mas é possível que em 2 meses você consiga acertar a maioria das questões de português, fazendo uma análise do perfil da banca e conhecendo como a banca vai cobrar e como que a banca se comporta, principalmente em interpretação de texto. Então, a partir dessa semana, toda semana, o professor Edivan vai entrar com vocês para analisar um texto da Consulplan com as questões de interpretação de texto. O que vocês acham sobre isso? Acha que vai ser bacana? Bacana, bacana. Para a gente poder começar a conhecer, né, o perfil da nossa banca. Aí, no sábado de manhã, a gente vai ter Lei 9784 de 99, não faltem, 9 ao meio-dia.
E no domingo vai ter uma aula extra. Nós vamos começar a Lei 5.810, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Eu peço, por favor, que vocês invistam na aprovação de vocês. Quem ainda não está fazendo um curso de redação, faça. Ou, se você não pode, aproveite dentro desse pacote que eu acho que está sendo, assim, financeiramente para vocês, um presente, né? Você pagar R$ 20 por semana para ter aula todo dia, né? Ter acesso a bons materiais, a bons professores, que você, pelo menos, faça o dever de casa. O professor Edivan já passou 2 temas de redação, tá? Ah, professora, eu não estou podendo passar para o professor corrigir. Passa para mim que eu corrijo, tá? Não que eu seja expert na redação, mas eu sei ler um texto bom e dizer se está bom ou se está ruim. E não vou te cobrar nada, tá bom? Mas eu preciso que você desenvolva, que você escreva. Vamos lá. Peguem aí seu material. Esse material é o da nossa meta do dia de hoje. Olha lá. Professor, Oi, pode perguntar. é jogo rápido. O próximo pagamento é segunda no domingo. Você que sabe, a gente faz o pagamento semanal, né? Acabou a semana e você pode pagar, tá bom? Você tem alguma conta da Caixa que possa disponibilizar lá no grupo? Tenho. Assim, seria Manda para mim interessante. um oi, que aí eu te passo. Ah, tá bom, obrigado. Tá? Para receber, eu tenho até do... né? Nubank, Importante. Tá? Vamos lá. Olha aqui, a nossa meta é a fixação de conteúdo do Poder Legislativo. Por que eu estou tomando tanto cuidado com esse conteúdo? Gente, uma questão na sua prova vai fazer toda a diferença entre quem passa e quem não passa. O teu concorrente vai acertar as questões de artigo 5º, mas eu te garanto, ele vai errar as questões de legislativo, de executivo, de judiciário, tá bom? Porque não é dos assuntos mais frequentes, né? Então, ele vai acertar o artigo 5º, mas eu quero que você foque com muito carinho para fechar direito constitucional, fechar direito administrativo, legislação e todas essas disciplinas que eu tenho quase certeza que seu concorrente não fechará. A questão número 1 diz o seguinte: a Câmara é composta por representantes do Estado ou do povo? Do povo. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Olha para cá, professora, ela só grifa aquilo que é importante. Ele vai dizer assim na prova: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos estados, certo ou errado? Errado. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário, certo ou errado? Errado. Foca nisso aqui. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das competências privativas da Câmara dos Deputados. Gente, a Câmara dos Deputados processa e julga o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Vamos relembrar. Quem é o responsável pelo processo e julgamento do presidente e do vice-presidente nos crimes de responsabilidade é o Senado e não a Câmara. Quando ele falar que o presidente e o vice-presidente da República estão sendo processados por crimes de responsabilidade, quem é o responsável pelo processo e julgamento é o Senado. E se na questão de ser assim, que o presidente e o vice vão ser processados e julgados por crimes comuns, é o Supremo Tribunal Federal. Cabe à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando, gente, a tomada de contas do presidente da República, ela tem que ser apresentada pelo Congresso, ao Congresso, mas o encaminho à Câmara
quando não for apresentada ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A letra C diz: compete à Câmara aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha de chefes de missão diplomática. Essa aqui é uma competência do Congresso. Compete à Câmara autorizar operações externas de natureza financeira da União, dos Estados, do DF, dos territórios e municípios. Gente, toma cuidado com o seguinte. É óbvio, você não vai conseguir decorar, mas você tem que ser inteligente, elaborar estratégias de aprovação. A gente sabe que a maioria das competências lá da Constituição que nós vimos compete ao Congresso. A Câmara, são pouquinhas as competências. Então, você vai memorizar aquelas pouquinhas competências que estão lá na Câmara dos Deputados. Todo o resto que sobra vai ser do Congresso ou do Senado. O Senado também tem bem pouquinho. Olha lá, a resposta, pessoal, é a letra B de bola. É o que diz o artigo 51 da nossa Carta Magna, que vai dizer o seguinte: olha aqui, gente, que eu tenho pouquíssimas competências da Câmara. Compete de maneira privativa à Câmara dos Deputados. Primeiro, autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Gente, lembra que a Câmara, ela que vai autorizar que seja instaurado um processo contra o presidente ou vice-presidente da República e os ministros de Estado. Porquanto, de cada 3 deputados, 2 têm que aprovar. Cabe à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando ela não for apresentada ao Congresso. Qual que é o prazo que o presidente tem para apresentar ao Congresso a sua prestação de contas? 60 dias. E se ele não apresenta em 60 dias, contados da abertura, quem vai tomar essas contas vai ser a Câmara dos Deputados. Compete à Câmara dos Deputados elaborar seu regimento interno e dispor sobre a sua organização, seu próprio funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixar a respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A professora não quer te preparar para um doutorado em poder legislativo. Eu só quero que você acerte a questão de prova. O que eu vou memorizar? De todas as atribuições, você vai memorizar a da Câmara dos Deputados. Fernanda, compete à Câmara essas 2 competências primordiais. Autorizar, repitam comigo, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Se o presidente, o vice-presidente da República, e olha para cá, ministro de Estado, estiver sendo investigado para eu instaurar o processo, quem tem que aprovar? É o Senado ou a Câmara? É a Câmara, por 2/3 de seus membros. E se o presidente não encaminha a prestação de contas ao Congresso dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, compete à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Questão número 2. Sobre a perda do mandato dos deputados e senadores, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese em que não perderá o mandato. Vamos lá. Ele não perde o mandato. Letra A. Caso seja investigado no cargo de governador de território. Caso perca ou tenha suspensos direitos políticos. É óbvio, se eu perder ou tiver suspensos meus direitos políticos, que eu vou acabar perdendo, né? Caso deixe de comparecer em cada sessão legislativa a 3/4 das sessões ordinárias da casa que pertence, caso o procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Eu vou te chamar a atenção para o artigo
56 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte, olha lá, o artigo 56 da Carta Magna dispõe que não perderá o mandato o deputado ou o senador. Não perde o mandato aquele que estiver sendo investigado no cargo de ministro de Estado, de governador de território, de secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática. Você não vai perder o cargo, o deputado ou senador que estiver sendo investigado no cargo de ministro, de governador de território, secretário de Estado do DF, de território, de prefeitura de capital ou missão diplomática, ou se ele tiver licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Prof, olha para cá. Resposta: não perde o mandato se ele estiver sendo investigado no cargo de governador de território. Gente, a tua prova é letra fria de lei. Quando que ele vai perder o cargo? Vamos lá. Caso perca ou tenha suspenso os direitos políticos. Se ele perder ou tiver suspenso os direitos políticos, ele vai perder o mandato. Se ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa, olha lá, se ele deixa de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertence, aí ele perde. Caso o procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, aí ele vai perder o cargo dele. Até aqui tudo bem? Questão 3. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Pessoal, lembra que eu falei? Olha aqui, ó. Deixa eu só dar uma dica aqui. Olha aqui, presta bastante atenção. Quem assistiu minha última aula? Olha para cá. Eu disse assim, eu quero que você abra rapidinho a tua letra, a tua Constituição. Abra aí para mim. Vou te mostrar uma coisa interessante, que você não precisa ser o Einstein do direito para acertar uma questão dessa. Deixa eu ver aqui. Põe lá para mim. Deixa eu ver. Está vendo aqui? Das atribuições do Congresso Nacional? Eu vou ter atribuições aqui no artigo 48 e vou ter aqui no artigo 49. Eu quero te chamar a atenção de duas coisas. O artigo 49, ele traz competência exclusiva. Compete exclusivamente, não é privativamente. No 48, ele diz aqui, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente da República, olha aqui a diferença. Tá? Não exigida esta para os especificados no 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Eu vou lembrar que essas competências aqui, que vai exigir a sanção, eu não tenho nenhum verbo na frente. E todas essas aqui do 49 tem verbo. Resolver, autorizar, aprovar, sustar. Se você for lá no seu exercício e visualizar o que eu acabei de falar, você vai lembrar, olha lá, cabe ao Congresso com a sanção. Quando é com a sanção, eu não tenho verbo na frente. Então, eu vou excluir, aprovar, apreciar, fiscalizar. Letra A, letra C e letra D são competências exclusivas, que não dependem de sanção do presidente. Eu nem precisei ler, pessoal. Olha, é só eu ter o que? Estratégia de aprovação. O Congresso tem competência que cabe
ao próprio Congresso, com a sanção do presidente, e na frente não vai ter verbo, e eu tenho competência do Congresso exclusiva, que tudo vai ser verbo na frente. Então, se ele me perguntar assim, é competência exclusiva do Congresso, letra A, dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, está errado. Competência exclusiva está lá os verbos. Vocês estão conseguindo captar que aqui é uma questão mesmo de inteligência emocional do que propriamente do conhecimento irrestrito, né, fechado da Constituição? Vou te chamar a atenção mais uma vez. O artigo 48, ele traz as competências do Congresso, em que se exige a sanção do presidente da República, aí ele vai dispor sobre o quê? Sobre algumas matérias. Perceba, gente, que ele não está com objetivo, com fazer, aprovar, não, algumas matérias. O Congresso vai dispor sobre algumas matérias, entre elas, sistema tributário, arrecadação, distribuição de renda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. E se ele me pedisse competência exclusiva? Eu ia procurá-la na hora da prova, o que? Verbo, resolver, autorizar, aprovar, sustar. Conseguiram captar o que a prof acabou de dizer? Sim ou não? Posso passar para a próxima? Sim. Deixa eu receber alguém que está querendo entrar. Próxima questão. Olha lá. Essa aqui eu vou deixar para analisar em outro momento, é comissão parlamentar. Olha lá, vai para 5. Assinale a alternativa correta sobre o Congresso. Falou em Congresso, eu vou lembrar das atribuições. Atribuições do 48. O 48, lembrem-se, precisa ou não precisa de sanção? Precisa, e não tem verbo na frente. O 49 é competência exclusiva ou privativa? Competência exclusiva e tem verbo na frente. Analise, assinale a alternativa correta sobre o Congresso Nacional nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Letra A. O poder legislativo é exercido exclusivamente pela Câmara dos Deputados. Letra B. O poder legislativo é exercido exclusivamente pelo Senado. Letra C. O poder legislativo é exercido por quem, pessoal? Pelo Congresso, que se compõe. Quem é o Congresso? É a Câmara e o Senado, sendo que cada legislatura terá a duração de quanto tempo? É o que diz a letra fria da Constituição. Guardem essa informação, questão linda de prova. O poder legislativo é exercido pelo Congresso, que se compõe da Câmara e do Senado, sendo que cada legislatura tem a duração de 4 anos. É o que diz o artigo 44 da Constituição Federal. Peguem o artigo 44 da Constituição, por favor. Olha o que diz o artigo 44 da Constituição. O poder legislativo é exercido por quem? Pelo Congresso, que se compõe da Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, e do Senado Federal, que são os representantes dos estados. Cada legislatura tem a duração de quanto tempo? 4 anos. Senhores, nós vamos memorizar a Constituição. Todos os itens do seu edital da Constituição, a gente vai trabalhar em cima da letra fria da lei. O poder legislativo é exercido por quem? Pelo Congresso. Quem é o Congresso? Câmara mais Senado. Cada legislatura tem duração de quanto tempo? 4 anos. A Câmara dos Deputados é composta pelos representantes de quem? Do povo. Eu vou elegê-los pelo sistema proporcional. O número de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será feito por meio de uma lei
Complementar, a prova vai dizer lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior às eleições. Nenhuma unidade da federação pode ter menos que 8 deputados e mais que 70. Processo de repetição de informações. Cada território, quando a gente tinha território, vai eleger quantos deputados? 4. O Senado compõe-se de representantes dos estados. Senadores são eleitos segundo o sistema majoritário. Quantos senadores cada estado vai ter? 3 senadores. Cada senador vai ter um mandato de quanto tempo? 8 anos. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Ok? Vamos lá, peguem o seu caderno de exercício, questão número 6. Analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre a Câmara dos Deputados e o Senado. Para assinalar a alternativa incorreta. Letra A. O deputado ou o senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, a partir de que momento eu tenho que memorizar isso? Perde desde a expedição do diploma, se ele firmar ou manter um contrato com uma pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Letra B. O senador perderá um mandato se, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nuntum, numa pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Letra C. O deputado perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, for proprietário ou controlador de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. O senador perderá o mandato se deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por essa licenciada, autorizada. Perceba que essa aqui, processo de repetição, nós acabamos de falar ela. Olha lá, em uma questão anterior, realmente, o senador perde o mandato se deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias. Olha lá, o deputado federal ou senador perderá o mandato se praticar atos de abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso ou a percepção de vantagens indevidas, sendo tais atos considerados incompatíveis com o decoro parlamentar. Óbvio que sim. Vamos só analisar o que diz o artigo 55. Olha o que diz o artigo 55. Leiam comigo, por favor, em voz alta, o 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador, em voz alta, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. O artigo anterior é o 54. Vamos ver quais são essas proibições. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Gente, o procedimento é o comportamento. Lembra aquele deputado, se eu não me engano, que ele chama... que falou das mulheres lá da Ucrânia? O comportamento dele foi o quê? Foi contrário ao decoro parlamentar. Ele nem, se eu não me engano, ele pediu antes que ele pudesse ser expulso, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo se ele tiver de licença ou omissão por essa autorizada, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição, ou se ele sofrer uma condenação criminal com trânsito em julgado. Eu quero que eu vou te dar 1 minuto para você ler sozinho aí do outro lado, todo 55. Vai lá. Leia em voz alta.
renúncia do parlamentar submete a processo que vise ou possa levar a perda do mandato nos termos desse artigo, terá seu efeito suspenso até. Vamos lá. Perderá o mandato deputado ou senador. 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, grifem, a terça parte das sessões ordinárias, não é extraordinárias. Ele vai colocar na hora da prova, extraordinárias, da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição, ou uma condenação criminal com trânsito em julgado. O 54 diz assim: os deputados e senadores não poderão, desde que momento? Desde a expedição do diploma, não pode, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Prof, o que é cláusulas uniformes? Não te interessa, ele não vai perguntar. Vamos só ler e guardar essa informação. Desde que momento? Desde a expedição do diploma, não se pode, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Não pode, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. E aqui, desde a posse, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função remunerada, desde a posse, ocupar cargo ou função que seja demissíveis ad nutum em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, e não pode, desde a posse, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades acima citadas. E também não pode, desde a posse, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Você vai voltar na questão agora e vai analisar comigo de novo as alternativas. Vamos lá. O deputado federal ou senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública. Aqui é desde a expedição do diploma, pessoal. Olha aqui embaixo. Desde a expedição do diploma. B. O senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função, olha lá, aceitar ou exercer cargo, olha aqui. Fernanda, vou ter que memorizar, gente. É só repetir. Se semana que vem eu falar assim, gente, vamos analisar de novo aquele caderno, tenha a humildade de repetir. Fala, vamos, mesmo que você saiba. Desde a expedição do diploma, não se pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, aceitar ou exercer cargo, função, emprego, papapá. Aqui na letra C, ele diz assim, ele vai perder se desde a expedição do diploma for proprietário. Aqui não é desde a expedição do diploma. Aqui, pessoal, é desde a posse. Posse. Próximo. Vou te dar um minuto para você analisar a 7. Vamos ver se você vai lembrar dessa informação que nós vimos na aula passada. Um minuto.
Professora, a 6 ficou a letra A incorreta? A letra C, a incorreta. C. A C, por quê? Porque aqui não é desde a expedição do diploma, é desde a posse. Okay. Vai lá, 7. Nós vimos essa informação ontem. Ontem não, na nossa última aula de Poder Legislativo. Vamos lá? Gente, analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre o Congresso para assinalar a alternativa correta. Gente, todas as questões que a gente vai trabalhar é muito decoreba. O Congresso vai se reunir ordinariamente, pessoal, olha lá. Ordinariamente, o Congresso reunir-se-á anualmente na capital federal. A primeira sessão legislativa ocorre entre 2 de fevereiro a 17 de julho e a segunda sessão legislativa a 1º de agosto a 22 de dezembro. Eu quero que você comece a se familiarizar com essas informações. Ordinariamente, o Congresso reunir-se-á, guarde, olha lá, na capital federal, do dia 2 de fevereiro, ele vai te perguntar, a primeira sessão legislativa ocorrerá 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Perfeito. 2 de fevereiro a 17 de julho. E a segunda sessão do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Questão número 8. Vou te dar 1 minuto para você responder para mim corretamente. Resposta, gente, participem da aula. Oi. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Gente, olha aqui, toma cuidado, ele vai falar na prova. O Senado compõe-se de representantes do povo, tá errado. O Senado é representante dos estados, eleito segundo o princípio proporcional, não, é o majoritário. Olha onde o seu examinador vai trocar as alternativas. Segundo a Constituição, cada estado e o DF elegerão 3 senadores e 2 suplentes. O mandato é de quanto tempo? 8 anos. Gente, eu vou deixar a 9 para você trabalhar ela depois, que ela é bem grandona. Eu quero já ir para 10. Olha a 10. A Câmara dos Deputados deu início ao processo. Se ela deu início, é porque a Câmara autorizou. Quantos deputados eu preciso para ter o início um processo contra o presidente e o vice-ministro de Estado? Quantos? 2/3. A Câmara dos Deputados deu início ao processo que determinará se o STF poderá ou não investigar o presidente Michel Temer. Gente, se é o STF que vai julgar, eu estou diante de um crime de quê? Crime comum. Se fosse crime de responsabilidade, seria quem, pessoal? O Senado. A Câmara dos Deputados deu início ao processo que determinará
se o STF poderá ou não investigar o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva, a partir da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A Constituição Federal determina que, para ser autorizada a abertura da investigação contra um presidente, são necessários 2/3 dos membros. A Câmara dos Deputados deu início a um processo que vai determinar o quê? Se vai ser investigado o presidente Michel Temer. Qual é o quórum? 2/3 de cada 3 deputados, 2 têm que autorizar. São necessários 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Vou te dar 1 minuto para você analisar a questão número 11. Processo de repetição. Eu vou ali tomar uma água. Vai lá. E aí, gente, qual a resposta correta? Letra A. Assinale a alternativa Letra A. correta, considerando as disposições da Constituição Federal sobre a competência da Câmara. Lembra que eu falei? Não quero que você decore competência do Congresso. Não quero que você decore o quê? Competência do Congresso. Porque tudo que não for da Câmara e do Senado é do Congresso. Fernanda, a Câmara vai ter 2 competências primordiais, que compete privativamente à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando ele não apresenta dentro do prazo de 60 dias ao Congresso após a abertura da sessão legislativa. Compete, olha para cá, a Câmara não tem competência exclusiva, é competência privativa. Olha aqui, se você soubesse isso, você já eliminaria. Olha aqui, só uma palavrinha. Competência da Câmara é o quê? Privativa. É lá no Congresso que você vai ter competência exclusiva, que lá na frente vai ter os verbos. Prof, eu estou amando o jeito que a senhora está me ensinando. Você vai pegar aqui, ó, você vai pegar um papel para você sempre lembrar competência da Câmara. E vai escrever privativa. Porque sabendo isso aqui, sabendo só isso aqui, você já consegue eliminar. Competência do Congresso. Você tem 2. Uma competência que depende da sanção, que está no artigo 48, e uma competência exclusiva, que na frente vai ter verbos. Isso aqui já vai te ajudar. Aí você vai colar aqui, ó. Coloca aí, ó, do teu lado. Olha aqui. Vou te mostrar como é que eu vou colocar aqui no meu. Na minha cabine de estudos, olha aqui, ó. Competência da Câmara, privativa. Aí vai vir na prova, compete exclusivamente à Câmara. Aí você já consegue eliminar. Competência do Congresso, depende de sanção, está lá no 48, que é o que? Matérias. Não tem verbo aqui na frente. Se lá na questão tiver aprovar, autorizar, está errado. Porque a competência do Congresso aqui é exclusiva. E aqui vai ter sempre um verbo na frente. Autorizar, aprovar. Conseguiram captar o que eu falei? Queridos? Sim. O que vai te fazer passar na prova é ter estratégia de memorização. É por isso que eu peço encarecidamente
faça um esforço de se manter nas nossas aulas. Modéstia à parte, a professora está trabalhando só aquilo que eu acredito que vai te ajudar a memorizar. Você vai, no dia da prova, você vai falar, Fernanda, você tinha toda a razão. Olha para cá. Congresso. Passam aí, né? A Câmara, competência privativa. E o Senado, coloca aí competência privativa. Sabendo disso, você já vai conseguir eliminar questões de prova. Próxima. Prof, a Oi, Câmara e o Senado, eles são privativos, competência privativa, e só o Congresso que é exclusivo. Isso. O presidente também é privativo. Questão 12. Dê uma olhada com carinho na 12. 1 minuto. O Senado compõe-se de representantes dos estados, eleitos segundo o sistema majoritário. Imunidade formal é aquela que está relacionada a processos, tipo, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, só pode ser processado e julgado pelo Supremo, em crimes comuns. Falou imunidade formal, ela diz respeito, pessoal, ao foro por prerrogativa de função. Já a imunidade material diz respeito às suas opiniões, palavras e votos. A denominada imunidade material é aquela em que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e não a formal. Segundo, olha lá, segundo o entendimento do STF, o parlamentar que se licenciar para o exercício de outro cargo fora do parlamento, pode ter um deputado que hoje é ministro de Estado, pode. Fernanda, se ele for convidado para ser ministro de Estado, ele perde o mandato? Ele não perde o mandato, mas ele perde as imunidades parlamentares. Essa aqui é a questão correta. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parlamentar que se licenciar para o exercício de outro cargo fora do parlamento, apesar de não perder o mandato, ele perde as imunidades parlamentares. E nós sabemos que comissões parlamentares de inquérito, elas detêm poderes de investigação, né, pessoal? Vou deixar isso aqui para depois. Dê uma olhada aí na 17. Vou te dar 1 minuto para você analisar a 17. Vai lá. A 17 diz assim: sobre deputados e senadores, de acordo com a Constituição, é correto afirmar: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. É o que diz o artigo 53, parágrafo 6º, gente. Guarde esta informação.
Os deputados e senadores, em voz alta, não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Olha lá, gente, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Vamos lá. Resolver sobre os tratados, acordos ou atos internacionais. Autorizar, independentemente do período, o presidente e o vice a se ausentarem. Gente, o Congresso realmente ele autoriza o presidente e o vice-presidente a se ausentar do país, desde que essa ausência seja superior a quantos dias? 15 dias. Cabe ao Congresso aprovar o estado de defesa e intervenção, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, declarar guerra, celebrar a paz. Quem declara guerra e celebra a paz é o presidente da República. Quem declara guerra e celebra a paz é o presidente. Mas quem aprova a guerra é o quê? É o Congresso. A resposta, pessoal, é a letra C. Olha lá. Ele diz: cabe ao Congresso, quem decreta o estado de defesa e a intervenção federal é o presidente da República. Mas quem aprova? Se o presidente decreta, eu preciso da aprovação. Quem aprova o estado de defesa, a intervenção federal, quem autoriza o estado de sítio ou quem suspende qualquer dessas medidas é o Congresso. Guarda essa informação. O presidente da República decreta, mas quem aprova é o Congresso. Por que a letra A está errada? É competência exclusiva do Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ele vai decidir isso quando esse tratado acarretar encargos ou compromissos gravosos, ok? Até aqui, tudo bem? Deu para relembrar? Sim. Um pouquinho? O que você vai fazer agora? Agora! Você nem vai sair da sala. Você vai pegar sozinho, pegue lá a Constituição Federal. Você vai ler sozinho, mas em voz alta, grifando os seguintes artigos. Agora, aprender a estudar sozinho. Grifa aí para mim. As atribuições do Congresso. Artigo 48, 49. Você vai ler do artigo 48 até o artigo... até o artigo 56. Você nem vai levantar da cadeira. Você vai ler de maneira pontual, calmamente, o artigo 48 ao artigo 56. Eu peço, por favor, que essa leitura seja... prestem bastante atenção. Você vai fazer essa leitura com o seu caderno do lado e você vai fazer um resumo conforme você for lendo. Resumo, quanto menos palavras você usar, melhor resumido estará o seu material. Então, por exemplo, eu vou te dar uma dica, olha para cá. Você vai fazer o quê? Vai lá no artigo 48. Rapidinho. Só um minuto. Olha lá. No artigo 48, ele fala assim: cabe ao Congresso falar sobre alguma coisa. Então, você vai colocar primeiro no teu resumo, Congresso. O Congresso tem 2 tipos de competência. Aí você vai fazer o seu esquema. Artigo 48 e o artigo 49. Palavra-chave do 48.
depende de sanção do presidente. E você vai fazendo o teu esquema. Pessoal, eu quero que você tire foto do teu esquema e mande no grupo após a conclusão, ok? Você vai pegar uma folha para cada artigo que você fizer, e você vai fazer nos seus esquemas. E você vai mandar lá no grupo falando, concluído, concluído. Bem bonitinho. Não precisa sair da sala, que eu quero que você faça agora. Quando for 9h10, você tem meia hora. Eu retorno para a gente finalizar essa primeira parte da aula. 9h10. A Rocha.